bitch. Little bitch. I made you my bitch. Jesse. Bitch. Yeah, bitch! Jesse! Bitch. Bem-vindos ao Docs Episteme. No episódio de hoje falaremos sobre Breaking Bad, sobre a perspectiva filosófica de Nietzsche. Quantas vezes você já começou a assistir uma série e parou depois de alguns episódios? Com a oferta cada vez maior, essa situação é cada vez mais comum. Mas o difícil é gostar a ponto de ir até o fim e ainda querer ver uma segunda temporada. Este é o espectador dos sonhos. E, para entendê-lo, a Netflix fez uma pesquisa em 16 países, incluindo o Brasil. O serviço de streaming procurou determinar em que momento de uma série a pessoa decide que vai vê-la até o último episódio, o chamado episódio gancho. A Netflix analisou os dados globais de streaming da primeira temporada de 20 séries, buscando sinais que mostrassem quando os espectadores foram fisgados. O episódio fundamental, segundo a empresa, é aquele que, depois de visto, levou pelo menos 70% dos espectadores a completarem a temporada. No caso da célebre Breaking Bad, por exemplo, os dados indicam que os clientes da Netflix foram fisgados no segundo episódio. Por quê? Não dá para determinar exatamente, mas analisando aquele capítulo da série é possível especular. A partir daqui é tudo spoiler, bitch. Uma das cenas mais marcantes é aquela que os protagonistas Walter White e Jesse Pinkman precisam se livrar do corpo do Crazy Eight e afundam em uma banheira de ácido. O produto corrói o piso e a banheira despenca. Dado a natureza do horário nobre da TV tradicional, o episódio piloto é indiscutivelmente o ponto mais importante da vida de uma série, diz Ted Sarandos, diretor dos conteúdos da Netflix, no material que a empresa divulgou. Que o episódio 2 é excelente, não há dúvidas. Contudo, tenho que admitir que Breaking Bad me fisgou desde os primeiros segundos da primeira cena do primeiro episódio. Fiquei fascinado pela série. Grande parte desse fascínio se deve ao fato de ver um homem extremamente corajoso, Walter White, determinado a enfrentar a polícia de cueca. Pensei, é preciso muita coragem para isso, ou muita burrice. Fiquei muito curioso para saber o desenrolar da história. Mas então a cena corta para 3 semanas antes, e o mesmo homem não tem nada de confiança e do preparo para a morte do início do episódio. Por que White mudou? Não existe vontade forte e vontade fraca. Se ela é fraca, simplesmente não existe. Existe uma causa para a mudança de Walt, e o nome dessa causa é vontade de poder, que o filósofo Friedrich Nietzsche define como impor a vontade própria sobre outro ser vivo, a vontade de potência. Este é o principal conceito da filosofia de Nietzsche. Ele o desenvolveu a partir de duas fontes principais, Schopenhauer e os gregos antigos. De Schopenhauer, adotar a ideia oriental de que o universo era guiado por uma grande força cega. Nietzsche reconheceu a força dessa ideia e adaptou a termos humanos. Em seus estudos sobre os gregos antigos, descobriu que a força condutora da civilização era a busca de poder, de algo útil ou de um benefício imediato. Nietzsche concluiu que a humanidade era impelida por uma vontade de potência. O impulso básico de todos os nossos atos poderiam ser rastreados a partir dessa única fonte. Com frequência, esse impulso se transformava em relação à sua expressão inicial. Chegava a se corromper, mas estava sempre presente. O cristianismo surgiu para pregar exatamente o oposto, com as ideias de humildade, amor fraterno e compaixão. Mas na realidade não passava de uma perversão sutil da vontade de potência. O cristianismo era uma religião oriunda da escravidão. Não era romana e jamais perdeu a sua mentalidade de escravo. Ela era a vontade de potência dos escravos, ao invés da mais legítima vontade de potência dos poderosos. A vontade de potência de Nietzsche provou ser uma ferramenta de grande utilidade para ele quando começou a analisar as motivações humanas. Atos que anteriormente pareciam nobres ou louváveis revelaram-se agora decadentes ou doentios. Contudo, a vontade de poder ainda está em permanente luta contra o ressentimento e contra a moral de escravo. Ela se modificou bastante ao longo do tempo, mas continua vulcânica. A fonte ainda é o mesmo vulcão. O que antes fazíamos por amor a Deus, fazemos agora por amor ao dinheiro. E é isso que, infelizmente, na atualidade, nos confere a mais elevada sensação de potência. No começo da série, Walt é mostrado como vítima das circunstâncias. A sua vontade é fraca, inexistente. O resultado imediato do não uso efetivo da vontade de poder é a tristeza, a apatia e a renúncia. Nossas concessões diárias são uma forma muito eficiente de suicídio. Sempre que você nega uma vontade, um pouco de você morre. Veja o exemplo da cena do episódio piloto em que Walt está dando a sua aula sobre química, tentando mostrar aos alunos como ela é impressionante. Vemos que os alunos estão bocejando para suas palavras e
particularmente um dos alunos, Chad, e flerta com uma bela garota sentada no fundo da sala, o que atrapalha o desenvolvimento da aula. No início, Walt é o único que repara que os dois não estão dando a mínima atenção para a aula e tenta continuar. Mas quando a conversa fica tão alta que todos na sala se viram para ver o que está acontecendo, Walt se vê obrigado a intervir, dizendo: Chad, tem algo errado com a sua mesa? Sentindo que recuperou a atenção da sala de aula, Walt continua. Contudo, ao encaminhar-se de volta ao lugar, Chad faz questão de se vingar destruindo o silêncio, e ele arrasta a cadeira para perto da mesa, o que faz um ruído ainda mais insuportável do que a sua conversa. Na verdade, Walt nem tenta enfrentá-lo. Chad volta ao seu lugar, senta-se e olha de forma irônica e provocativa para o professor. Já acabou? Pergunta Walt, o que nos lembra um antigo ditado. Já acabou, Jéssica? Embora saibamos que ele está profundamente aborrecido, ele fala baixo, como se a sua condição fosse de refém do rapaz. Isto fica ainda mais claro quando Chad acena com a cabeça, concedendo ao professor permissão para continuar a falar. Assim como os alunos da sala e nós que estamos assistindo em casa, sentimos que Walt permitiu ser subjugado por Chad. Em uma disputa de vontade, Chad fez a sua vontade prevalecer contra a vontade anêmica de Walt. A vida é uma arena onde o forte impõe a sua força e o fraco é eliminado, diria Nietzsche, no Lava Jato. Somos obrigados a assistir vários outros momentos da série em que Walt tem a sua vontade humilhada, apequenada, ridicularizada. Uma das mais constrangedoras é a do Lava Jato, onde Walt mostra mais uma vez a sua incapacidade de se afirmar, nega mais uma vez a sua vontade de poder. Como já ficou bem claro na série, todo mundo odeia o Chris. Pra que gritar? Eu não aturo isso. Meu marido tem 2 empregos, eu não tenho que ficar... É muito comum nos Estados Unidos que o trabalhador tenha 2 empregos. Em seu segundo emprego, Walt trabalha como caixa de um lava-jato. Antes mesmo de vê-lo no trabalho, Walt e a sua esposa, Skyler, discutem por causa desse emprego. Skyler diz: não quero que ele, o chefe de Walt, fique te alugando hoje à noite. Você recebe para trabalhar até às 5. Vai trabalhar até às 5 e nada mais. Isso nos confirma que Bogdan, o chefe, tira vantagens constantemente da fraca vontade de poder do protagonista, intimidando ou convencendo pela culpa a trabalhar até mais tarde, sem receber hora extra. Mais tarde, quando Walt está no lava-jato, Bogdan está no fundo, ao telefone. Não podemos ouvir o que ele diz, mas fica claro que está gritando com alguém. Finalmente, ele desliga o telefone, vai até o caixa e aborda Walt. Ele não vem, pediu demissão. Vou cuidar do caixa. Fica óbvio que Bogdan é sempre desagradável com seus funcionários. Mesmo tendo sido abordado de forma grosseira, Walt, que deve estar recordando o que Skyler disse no café da manhã, tenta enfrentar a forte vontade de poder do chefe, dizendo: Bogdan, não. Nós já falamos sobre isso. A resposta sai bastante acovardada, principalmente se comparada ao jeito direto e imponente de Bogdan de dizer o que quer. Entretanto, Bogdan muda de estratégia e faz o papel de chefe desesperado, sem recursos, quando diz a Walt: Eu estou sem mão de obra. O que eu posso fazer? Bogdan dá 2 tapinhas no telefone como se tentasse dizer ao funcionário: anda logo e lave os carros, sem usar palavras. A estratégia funciona, e quando Walt vira-se e sai do enquadramento da câmera, Bogdan diz: O que eu posso fazer? Bacon vegano. Walter vive uma vida de Jó. Mesmo em sua casa, a sua vontade não tem voz. A sua vontade de poder não passa dos calcanhares. No episódio piloto, quando a família está à mesa do café da manhã, Skyler traz ao marido um prato com ovos mexidos e um bacon de aparência muito estranha. Quando Walt vê o bacon, diz: Olha só. Skyler responde: Bacon vegetariano, acredite se quiser. Tem 0 colesterol e nem vai sentir a diferença. Ele resmunga e cheira cautelosamente o alimento. Alguns momentos depois, quando Skyler se distrai com a chegada do filho à mesa, vemos que Walt dá uma mordida no bacon, faz uma careta e devolve com gentileza ao prato. Embora fique claro que Walt não gostou do bacon, ele continua comendo. Quando Walter Jr. vê o alimento, pergunta: Mas que droga é essa? Sim. Bacon vegetariano. Estamos controlando o colesterol, eu acho. Não, eu quero bacon de verdade. Não essa coisa falsa. Pena. Coma. Walter Jr. vira-se para o pai, os dois trocam piadinhas e a cena termina com Walter falando: Coma seu bacon. Apesar de vermos que o Walt e o Walter Jr. obviamente não gostaram do bacon vegano, o pai aconselha o filho a comer para agradar a esposa. Em outro momento, vemos o Walt em casa e depois de um cansativo dia de trabalho no Lava Jato com Bogdan, o Walt é surpreendido com uma festa surpresa de aniversário, preparado por sua esposa. Logo de cara é visível o descontentamento de Walt, que se sente um peixe fora d'água em sua própria festa. Ao longo de toda a comemoração, sentimos pena dele por estar completamente deslocado e triste, ao contrário do seu cunhado Hank, agindo
agente do departamento antidrogas, que se comporta como se a festa fosse dele. O seu esforço para ser o centro das atenções parece causar em Walt muita angústia, e isso fica ainda mais claro quando Hank deixa Walter Jr. segurar a sua arma, uma Glock 22. Walt fica visivelmente aborrecido com a falta de senso do seu cunhado, mas o filho fica muito impressionado e acha a experiência muito divertida. Que barato! Ô pai, você tem que ver isso aqui. Walt responde: eu tô vendo, mas no primeiro momento não se atreve a tocar a arma. Anda, pega, diz Walter Jr. Finalmente, Walt aceita a pegar a arma com a experiência de um virgem em seu primeiro beijo. Enquanto comenta o peso, Hank faz uma piadinha de mau gosto com o cunhado. Por isso contratam homens. Todos riem e Hank vê o seu descontentamento com a arma na mão e diz: Ei, ela não vai morder. Daí ele faz uma outra piada, mas dessa vez engraçada. Parece o Keith Richards com um copo de leite morno. Novamente a piada faz todos rirem, menos o Walt. Hank, de forma sádica, continua humilhando o cunhado, Você tem um cérebro do tamanho de Wisconsin. que no caso é um dos estados americanos. Mas não vamos culpá-lo por isso. A fala provoca ainda mais risos. Hank prossegue, dessa vez de forma mais respeitosa. Mas seu coração está no lugar certo. Seu coração é grande também. Nós o amamos. O homem parece ter resolvido dar uma folga ao Walt, mas na cena seguinte mostra-se o contrário, ao vermos tomar a bebida da sua mão para brindar. Ao Walt envergonhado apenas acena com a arma. Até esse ponto, Hank faz questão de ser o macho alfa e não tem pudores em usar sua vontade de poder para monopolizar todas as atenções. Do outro lado, Walter é mostrado como o menor dos homens em seu próprio aniversário. Assim como a água, Hank ocupa todos os espaços da festa. Parece não ter sobrado nenhum cantinho, mas temos ainda mais uma surpresa. Subitamente ele diz: ei, coloquem no canal 3. Na cena seguinte vemos todos na festa reunidos em torno da TV, assistindo a entrevista de Hank no noticiário local, sobre o estouro de um dos maiores laboratórios de metanfetamina da região. A única pessoa desconectada da TV é o Walt, que fica no fundo da sala, bebendo, com os olhos no tapete. Hank usa sua vontade de poder para se afirmar perante a todos, e o Walt protesta silenciosamente, apenas se afastando do grupo. Depois, o Walt acaba se submetendo à vontade de Hank, reúne-se ao grupo diante da TV. O Walt pergunta ao cunhado: Hank, quanto apreenderam? e ele responde: Uns $700 mil. É na pressão. o Walt fica impressionado e diz: uau, isso não é comum, né? Essa quantia de dinheiro? Hank responde: não é a maior soma que já aprendemos, é dinheiro fácil, até prendermos o cara. E alfineta: Walt, é só você dizer que eu te levo para a gente derrubar um laboratório de metanfetamina. E alfineta o Walt mais uma vez: você precisa ter um pouco de emoção nessa vida. Dar uma sacudida na sua vida. Quem sabe? Até aqui vimos que o Walt não exerce sua vontade de poder. Ele deixa todos lhe dizer o que fazer. Brogan, Skyler, Hank e seus alunos. A questão é como o Walt se transforma do professor de química de fala mansa num homem sem calças do início da série. Bom, se analisarmos o outro conceito de Nietzsche, talvez tenhamos uma resposta. Em seus livros, o filósofo fala sobre algo que chama de Übermensch, ou, traduzindo, o além-homem. Muitos historiadores da filosofia chamam de super-homem. Vou ficar com esse termo mesmo. Se você pensou em Clark Kent, um alienígena de Krypton e coisa e tal, você não está errado, mas não está totalmente correto. Para Nietzsche, a diferença entre os humanos normais, como eu e você, e o super-homem está na mente. O filósofo acreditava que o super-homem estava a um passo à frente da humanidade, por criar sua própria moralidade. Nietzsche propõe, na verdade, a destruição da moral de escravos. Cada indivíduo deve assumir total responsabilidade por suas próprias escolhas e ações, em um mundo onde os ídolos de pé de barro caíram por terra. Cada um deve forjar seus próprios valores em exercício da plena liberdade. Não existe nada que se oponha como obstáculo que não mereça um bom combate, seja esse obstáculo divino ou de outra natureza. Nietzsche anuncia com voz de profeta: o que é um macaco para o homem? Uma figura cômica ou um estorvo? O homem aparecerá o mesmo diante do super-homem. Em resumo, a postura do super-homem é sempre afirmativa, define a própria moralidade, separada daqueles dos demais homens, e assim se torna superior a eles. Daí o nome, super-homem. Mas afinal, o que isso tem a ver com Walter White? Bem, vamos analisar a cena seguinte do episódio piloto. Certo tempo depois da festa de aniversário, vemos o Walt trabalhando no Lava Jato. Parece que Bogdan ocupa mais uma vez o lugar de Walt, a caixa registradora. Acompanhamos nosso protagonista carregar um barril de produto químico em um carrinho. Walter tem um acesso de tosse e desmaia. Pouco após a cena, Walt recebe a notícia de que tem câncer de pulmão, inoperável e, na melhor das hipóteses, poucos anos de vida. Saber de sua morte iminente começa a transformá-lo radicalmente. Vemos o primeiro passo dessa transformação quando Walter está no Lava Jato, e essa é a primeira vez que vemos ele exercer a sua vontade de poder. A cena começa com ele muito distraído, então Bogdan o chama. Walter!
Vamos, eu estou sem mão de obra. Preciso que aspire um carro. Vamos. Impaciente, Bogdan diz: Você veio trabalhar ou ficar olhando pro nada? Anda, vamos. Vamos, homem. Ao contrário da vez anterior que Bogdan o tirara do caixa, Walt não aceita humildemente a ordem do chefe. E em vez disso ele diz: Vai se danar, Bogdan. O que? Eu disse, vai se danar, você e sua sobrancelha. Aspire isso aqui e use isso aqui. Quando vemos Walt novamente pela manhã, ele está sereno, sentado ao lado da piscina, acende um fósforo. Ele observa a chama por um momento, antes de jogar o palito na água. Vemos que há muitos outros palitos na água, o que significa que ele já está fazendo isso há algum tempo, talvez horas. Os fósforos são um símbolo da vida de Walt. Eles queimam, brilhante, mas são extintos antes de terminarem de queimar. Assim como a sua vida, ele deveria ter pelo menos mais 20 ou 30 anos de vida, mas o câncer encerrara sua existência mais cedo do que o esperado, como a água faz com um palito de fósforo. É nessa cena que Walt toma uma decisão crítica e exerce a sua vontade de poder novamente. Aceita a oferta de Hank para acompanhá-lo em uma operação, para aprender mais sobre o negócio de metanfetamina. Agora vamos parar um pouco e pensar como isso se relaciona ao conceito de super-homem apresentado por Nietzsche. Lembre-se, Nietzsche acredita que o super-homem cria sua própria moralidade. E é justamente isso que o Walt faz. Afinal, metanfetamina é ilegal e a sociedade considera imoral produzi-la, vendê-la ou usá-la. Contudo, Walter sabe que vai morrer logo e a sua família ficará com um monte de contas para pagar. Ele sabe que se trata de um negócio lucrativo, embora ilegal. Walt pesa as escolhas: fabricar metanfetamina e assim juntar dinheiro bastante para que a sua família seja protegida depois que ele for, ou obedecer à lei e morrer, deixando como herança dívidas. Walt cria uma moralidade própria e decide que vai produzir metanfetamina. Embora seja ilegal, para ele é o caminho certo a trilhar. Walt coloca a família acima das regras morais. A família é mais importante do que obedecer regras estabelecidas pela sociedade. Depois que Walt aceita o convite de Hank, temos diversos exemplos dele exercendo com sucesso a sua vontade de poder. Quando ele não diz a Hank que o parceiro de Emílio fugiu, quando ele diz a Jesse que produzirão a droga, e quando espanca o cara que tira sarro do seu filho na loja de roupas. O outro exemplo disso ocorre na cena em que Walt confronta Jesse após a Blitz no laboratório, do qual escapou. Walt procura o endereço do rapaz no computador da escola e vai até a casa dele para confrontá-lo. No início, Jesse acredita que Walt vai tentar convencê-lo a se entregar para a polícia e diz: Olha, eu não sei o que tá fazendo aqui, Sr. White. Se tá querendo me jogar aquele papo de me ligar em Jesus e me entregar... Não é isso. Escuta, o ensino médio foi há muito tempo. Não estamos mais em Welcome Back Kotter, então cai fora, sem sermão. Walter diz: Um pequeno sermão. Perdeu seu parceiro hoje. Qual é o nome dele? Emílio. O Emílio vai ser preso. A narcóticos levou sua grana. O laboratório. Você não tem nada. Estaca zero. Mas conhece o negócio. E eu sei química. Eu acho que você e eu poderíamos ser parceiros. Jesse ri, balança a cabeça e diz: Você quer cozinhar cristal agora? Você e eu. Exato. Nossa. Jesse ri. Uou! Walt, percebendo que não está sendo levado a sério, diz: É isso? Ou eu entrego você? Na cena seguinte, vemos o Walt roubando equipamento do laboratório de química da escola em que trabalha. Depois ele chega à casa de Jesse com o material roubado e os dois começam a planejar os passos seguintes. Walt usa com sucesso a sua vontade de poder para forçar Jesse a ser seu parceiro, ainda que ele não tenha ficado tão feliz com isso. Essa percepção é o início da transformação de Walt, de boas maneiras, no super-homem nietzschiano. Essa epifania que escrevi é melhor resumida numa conversa que ele tem com Jesse Pinkman, ainda no episódio piloto. Esse diálogo ocorre depois que o Walt dá a Jesse dinheiro para comprar um trailer, no qual possam produzir metanfetamina. Jesse diz: Me diz por que tá fazendo isso. Na real. Por que você faz isso? Pela grana? É isso aí? Ah, qual é? Tá bom, é isso, essa conta não fecha. Se você ficou louco ou deprimido, Isso é uma coisa que eu preciso saber, ok? Isso afeta a mim. Walt resume a sua revelação dizendo: Eu acordei. What?
Isso só deixa Jesse mais confuso, mas para o Walt e para o público, essas palavras nos mostram que ele aceita que certas moralidades normais e sociais, como drogas, tô fora, podem ser postas de lado. Walt entende isso e cria para si uma nova moralidade. Drogas não são ruins, porque sua venda vai garantir que minha família tenha segurança financeira depois que eu morrer. Isso cria uma corrente de eventos que se desdobra no restante da série Breaking Bad. Walter e Jesse começam a produzir juntos e descobrem que o professor tem talento para a coisa. Jesse chega a chamar o produto de arte. As coisas parecem estar indo bem até o fim do episódio, mas o caminho até o topo é sempre muito difícil. A cena começa com Jesse sendo forçado por dois traficantes, Emílio, que acredita que Jesse o roubara, e Crazy 8, primo de Emílio, um traficante durão, a os levarem até o lugar onde Walt está planejando produzir metanfetamina. Emílio reconhece Walt do dia em que foi preso e diz ao primo que ele trabalha para o departamento antidrogas. Acreditando que Jesse o denunciara, o traficante então está prestes a matar os dois parceiros, quando Walt se oferece para mostrar-lhe como ele produz. Crazy 8 aceita por estar muito impressionado com a qualidade do produto de Walt. Enquanto está cozinhando, vemos Walt hesitar por um segundo, como se ponderasse. Crazy 8 manda-o se apressar e Emílio passa a ponta da arma na bochecha de Walt. O químico mergulha uma vasilha de fósforo vermelho na mistura que está preparando. A combinação dos produtos causa uma explosão. Enquanto Emílio e Crazy 8 estão desacordados, Walt foge do trailer e tranca a porta. A dupla tenta escapar, mas o protagonista segura a porta, até quando eles atiram nela. Walt leva Jesse, que está desmaiado, para longe dali. E é aqui que a série retoma o que foi mostrado no começo. E descobrimos que as sirenes que ouvimos vêm dos carros dos bombeiros e não da polícia. Jesse acorda e pergunta a Walt: O que você fez com eles? E ele responde: Fósforo vermelho na presença de umidade acelerado pelo calor acontece a hibridização do fósforo. Gás de fosfina. Uma inalada e... Oh. Imediatamente após dizer isso, ele vomita. Acabara de começar a expressão máxima da sua vontade de poder. Assassinara 2 homens. Bem, tecnicamente, Crazy 8 ainda não morreu, mas isso é história para um outro episódio. O episódio termina com Walt voltando para casa. Ao se deitar na cama, sua esposa lhe diz que está chateada por ele ter desaparecido sem avisar. Como resposta, Walt faz sexo com ela. Isso é tão inesperado que Skyler pergunta: Walt? Walt é você? Eu e você sabemos que o Walt ficou para trás. Agora ela está fazendo amor com Heisenberg. Muita coisa vai acontecer. O nosso super-homem vai impor a sua vontade de poder inúmeras vezes ao longo da série. Podemos concluir que Nietzsche ficaria orgulhoso de Walt. Ou quem sabe, seria fã de Breaking Bad. Quero agradecer a todos que têm curtido, comentado e compartilhado os vídeos do Docs Episteme. Como vocês já perceberam, nós não temos exatamente um dia exato para o lançamento do vídeo. Então sugiro a você que tem interesse pelo conteúdo que marque o sininho, porque assim você será informado quando for lançado mais um vídeo. Forte abraço e vitória sempre! Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Yo, Gatorade me, bitch.